várias entidades são assim. Então, nós, Sim. como negros, também, e aí nos reconhecer como empreendedores. Eu acho assim, tu tens um trabalho de empreendedorismo. Não é, antigamente, é um salão. O que é esse salão? O que é esse ponto de trabalho, esse ponto de empreender? E aí o detalhe que é a tua diferenciação, empreender com aquilo que nos embeleza, com aquilo que levanta a nossa autoestima, com aquilo que faz com que o negro se sinta bem. A mulher, né? A maioria, eu acho que das clientes são mulheres. Né? Tem mais mulher. Tem alguns homens, mas a maioria é mulher. 75% são mulheres, uns 25% que é homem. Paola, e quando vem uma cliente tua colocar a trança, ela relata nessa conversa, porque demora para colocar a trança, né? Sim, a gente fica, né, dependendo das 18 horas, batendo um papo, né? É uma terapia. Sim, a gente conversa sobre tudo. Ontem eu atendi uma menina, a gente conversou muito sobre racismo, a Bruna. Hoje também eu atendi, a gente conversou bastante, eu e a Milena, a gente falou sobre racismo, falou sobre outras coisas. E a questão que a gente fala muito das tranças é que, tipo, o nosso cabelo, ele demora mais para ficar longo, né? Lá na cintura, lá no bumbum, por questão do fator encolhimento. Então, eu acho que toda mulher que bota a trança lá na cintura, lá no bumbum, a gente se sente empoderada. A gente anda, né? De cabelo. Mas isso também, esses dias eu estava vendo um negócio, lendo um artigo falando que isso é questão também, tipo, as mulheres brancas de cabelo liso, o cabelo delas chega lá na cintura mais fácil. Então elas têm esses cabelos longos, caídos, coisa que dependendo do tipo de cabelo que a gente negra tem, não acontece, né? Então é uma coisa que também tem a ver com a questão do racismo, né? Claro. Porque que nem quando eu era criança, tinha um menino no colégio que era encarnado em mim, que ele chamava eu de cabelo de bombril todos os dias. Aí eu voltava pra cá chorando. Aí a mãe ia no colégio reclamar. Daí eu voltava pra cá chorando de novo. Daí a mãe ia no colégio reclamar. Olha, era uma novela. Até eu sair do colégio e me livrar dele. E ele não parou. Não. Ele não parou, Paulo. Ele foi repreendido mais de uma vez porque a mãe reclamou. A mãe pediu reunião com a avó dele que criava ele na época. Uhum. E daí a mulher quis dar a justificativa que era porque ele não tinha mãe, que ele era daquele jeito. E daí a minha mãe respondeu para ela que a Paola não tem pai, nem por isso ela é assim, mal educada. Meu Deus, não, mas tem coisas que a gente tem que fazer, tem que ir atrás. Não dá para deixar passar. Porque era incomodativo, porque, claro que eu sempre trabalharam comigo isso, mas eu ficava chateada, eu chorava, voltava pra cá chorando, porque era muito chata todos os dias. Aí quando eu fazia trancinha, ele me chamava de predador, aquele do filme. Era irritante. E me marcou, eu acho que eu detesto aquele menino, acho que até hoje. Por Deus, Paola, assim, ó, tu disse que tu foi criada a solo com a tua mãe. Então, como é que era a tua família? Era tu, tua mãe, tinha outras pessoas? Tu é filha única? Sim, eu sou filha única. Era eu e minha mãe, mas a gente sempre morou com a minha avó e meu avô até eles falecerem. Mas eu tenho clã familiar bem grande, porque a minha mãe tem 9 irmãos e eles são muito unidos, minha família é muito unida. Então, tipo, eu ia ficar uns dias num tio pra brincar com as primas, né? Mas eu ficava bastante com a avó e o vô, até os dois falecerem. Eles faleceram, eu tinha 11 para 12 anos ali, os dois. Que era eles que apoiaram bastante. E a mãe é que sempre vinha falar, a mãe é que sempre conversava contigo sobre de ser mulher negra, das dificuldades. Sempre foi muito presente. Eu venho de uma família de mulheres fortes, né? Que elas são corretas, todas elas. Tanto a minha avó era uma pessoa assim era uma mulher forte, brava. As minhas tias também são umas mulheres muito fortes, assim, de personalidade, são as mulheres guerreiras. Então, eu acho que é isso que vem de família. Então, todas nós, as minhas primas, a gente vem com uma personalidade bem forte, que a gente questiona as coisas, sim, e briga se tiver que brigar, porque elas nos ensinaram a ser assim. Que a gente não pode aceitar as coisas, a gente tem que questionar. Então, eu olho para minhas primas que são mais novas do que eu, as gurias também são muito de questionar as coisas e não aceitar e falar. E é meio que uma comunidade, né? Porque tudo que é de racismo a gente discute em casa e depois a gente compartilha no Face, uma comenta o compartilhamento da outra.
Mas eu acho que Mas isso é isso muito aí bacana, né? é muito, claro, é fundamental. Por isso que eu achei, tu falaste assim, movimento, né? O que é o movimento negro? Tá, eu concordo que tem movimento, tem entidades, associações, tem a Dandaras, tem várias entidades que são do movimento negro. Só que, Paola, participar do movimento é legal, é importante, beleza. Mas também a gente tem que fazer um movimento que é nosso, porque é a Com soma certeza. desses movimentos individuais de postura. Eu acho que talvez seja aí a postura da não aceitação do racismo, a postura do questionar, a postura de se autoempoderar, de se dar o poder pelas coisas, de se construir enquanto mulher negra. Isso faz diferença na sociedade, porque assim, ó, o coletivo ele vai e ele faz ações. Agora, são várias Deborinhas por aí fazendo ações dentro dos Claro. lugares onde elas estão. Que é de pouquinho em pouquinho, né? Tudo vira uma E, coisa grande. E a gente tem que. Mas isso eu acho que vai muito. Tipo, no meu caso, foi muito de criação da família que eu vim, do jeito que a minha mãe me criou, que a minha família é. E que se todas as famílias fossem assim, eu acho que a gente teria um mundo um pouquinho melhor e um pouquinho menos racista, né? Porque às vezes tem claro. gente que deixa passar e daí, ai, tu vezes não questiona, porque não quer se incomodar. Mas tem que se incomodar. É que nem eu digo, eu falo as coisas porque eu quero um mundo melhor para quando a minha filha crescer, para quando meus priminhos pequenos crescerem, minhas afilhadas crescerem, que elas tenham um mundo melhor, um pouco menos preconceituoso, né? É. Porque ai, tá tão difícil hoje em dia, e todo dia a gente olha uma manchete no jornal porque mataram uma criança, mataram um neném. Aí olha, aí, mas a primeira coisa que as pessoas. Ah, mas morava na favela. Ah, tá, então todo mundo que mora na favela é bandido. É. Generaliza uma coisa antes de saber se realmente era e, né, e se não era. Então as pessoas acho que elas têm que ser menos preconceituosas até nesse sentido de falar Exato. quando der a manchete, vai lá e olha, nem o caso que tu falou dos 80 tiros. Ah, mas não sei o que falaram. Mas o cara tava indo com a família, tinha criança dentro do carro, sabe? Exato. Puxa vida, é uma família como qualquer outra. E eu acho que se a gente vê esse tipo de coisa e a gente não dá pelo menos uma lacrimejada, tá, alguma coisa tá errada aí, né? Tu não tem empatia nenhuma, Exato. não tem amor nenhum com o próximo. Não, Eu não sei, eu me choco muito. Tem coisas que. O caso do João Pedro, também que aconteceu aquele dia, eu fiquei muito chateada, eu dormi até agitada aquela noite. Porque depois que a gente é mãe, daí piora, né? Porque a gente já pensa muito. Depois que a gente é mãe, meu Deus, podia ser minha filha. Eu tenho uma filha, sabe? A gente fica muito nessa coisa. Eu pensando, meu Deus, coitada dessa mãe, coitada desse pai, que sofrimento. É muito sofrimento um filho antes que um pai e uma mãe, né? não, Então eu e espero depois. que as Não, eu pessoas ia dizer assim, enxerguem ó, isso. eu ia dizer, Paola, é tão importante a gente ter essa consciência que tu tá falando, sabe? De, de, de se de se colocar realmente, da empatia, né? De se colocar no lugar do outro, porque não é não é uma coisa isolada na vida de um. É Isso casos é e casos. repetitivo. Eu não me lembro os números agora certo, mas o último dia que eu olhei os números meu Deus, todo mundo protesta. E o que acontece aqui, ninguém protesta, ninguém sai pra rua pra gritar. Exato, exatamente. Nós não fazemos o que aconteceu lá, essa onda, até uma onda de violência, né, que Sim, aconteceu depois da morte do Jorge, e na verdade isso é tão importante que ninguém está dizendo que tem que ter reações violentas, mas acontece que a indignação nós precisamos demonstrar ela. Então, não há mais condições de aceitarmos o racismo que a gente vem tendo nos índices que a gente vem tendo. Então, assim, há necessidade da sociedade dar uma resposta. Há necessidade das sim. pessoas, assim, bom, deu, né? Parar com a piadinha, parar de fazer chacota, porque a gente vira a chacota dos outros. Então, essas coisas são importantes. E aí eu divido isso, Paola, em dois momentos. O primeiro momento, que é o jurídico, né? Porque eu sou do direito, então eu vou puxando sempre para lá, né? Que é o jurídico. Entrar com ação judicial, ir atrás, que seja uma indenização, o que for,
porque o correto é que tivesse até uma pena maior, mas enfim, que tenha responsabilização. E outro, aquilo que tu trouxe numa das tuas primeiras falas, que tu se sentiu muito mal em ser discriminado. Então, como é que nós, negros, vamos trabalhar com essa discriminação? A Paola, por ter uma família com essas características de ser mais ativa e de ir mais para cima, e de questionar e de brigar, sentiu, ficou triste, ficou magoada, mas conseguiu superar. Muitas de nós não conseguem. Muitas de nós ficam ali se martirizando com aquilo, e aquilo fica doendo. Mas não, isso vende porque não é trabalhado, né? Porque não teve quem conversar, de repente não fez parte de alguma coisa que levantasse a autoestima da pessoa, né? Que isso é muito nesse sentido, eu acho. É que nem eu disse, tem amigas que eu me dou até hoje da época das Dandaras, que a gente era adolescente, aquilo foi muito importante para minha construção como mulher, para personalidade, porque eu vi muita coisa, a gente aprendeu muita coisa junto, tipo, era um movimento, todo mundo falava na cidade, porque a gente era um grupo bacana e tal, dançava todo mundo muito bem, então aquilo aumentou muito a nossa autoestima e fortaleceu muito a gente, para a vida depois, porque, tipo, eu sempre, depois na época da faculdade, tipo, quando aconteceu aquilo da mulher ser racista comigo, fiquei muito chateada na hora, mas depois eu pensei, por quê? Porque ela é uma pessoa mesquinha, né? Uma pessoa que não vale a pena. Porque se uma pessoa tem raiva do outro por causa da cor da pele, não é uma boa pessoa, para começar por aí, né? Porque tu é preconceituoso por causa da cor da pele da pessoa, porque na hora de morrer, né? Todo mundo vai para o mesmo lugar. Não vai ter diferença nenhuma. Exatamente. E aí, assim, a história que nós começamos com a história do Afrocoaching é para trabalhar essas questões, assim, ó, nossa, nós, mulher, como é que nós vamos nos organizar, os nossos sentimentos, que caixinha vão ficar esses nossos sentimentos para a gente se sentir empoderada, para poder dar essa resposta. Por exemplo, tu consegue dar a resposta, tu consegue brigar, tu consegue dizer as coisas, né? Como se diz assim, ó, bateu a bola, bateu a bala, mas ela volta, por quê? Porque tu consegue jogar de volta. Sim, mesmo, a gente rebate, não dá. Porque eu acho que ou a gente questiona para as coisas começarem a acontecer, porque se quanto mais calada a gente vai ficar, pior vai ficar. Porque o racismo develado, ele passou escancarado, né? Exato. No momento. Ele tá escancarado. As pessoas olham torto mesmo, te perseguem nos lugares, elas falam, elas dão risadinha. Então, tem que questionar, sim. E que nem eu disse, eu vou criar minha filha para ela ser tão questionadora quanto eu. Porque tem que ser. Porque a próxima geração, que já são muito mais espertos, né? Eu fico passada com as espertezas das crianças de agora. A próxima geração vão ser movimentos já desde os 10 anos de idade, eu acho. Mas eu acho que isso é importante. E aí também, né, Paola, vem um detalhe. Cada geração tem que fazer o seu posicionamento, cada geração tem que dar a sua contribuição para a causa, né? Como a gente diz. Então, se a gente for lá na época da escravidão, que não é tanto tempo assim, né? 100 e poucos anos, é pouco tempo para quem ficou 400 anos na escravidão, né? Então, olha quantos de nós morreram atrás das coisas, tentando fugir, liberdade, tentando conseguir que a Lei Áurea fosse assinada, não foi dado de ninguém, não foi benevolência de ninguém. Nenhum, né? Porque eles foram largados a Deus dará. A Deus dará. E aí, se a gente... Paola, nossa, até proibido de ir na escola a gente era. A gente era proibido de ser contratado. Sabe? É muito absurdo. E se for ver, esse tempo eu estava lendo um negócio falando da primeira menina negra que estudou numa escola nos Estados Unidos, que ela sentava ninguém. Ela foi, ela disse que ela ia estudar, ela ia, ninguém chegava perto dela, mas ela ia com a polícia para aula. E eu disse,
Assim, olha, é uma mulher de se admirar, porque naquela época, não sei como é que não mataram ela, porque era o que eles faziam. Né? Quando Exatamente. começavam a questionar muito, eles davam um jeito de dar um fim na pessoa. É.